Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei. Após assistir esse vídeo, partilhe à vontade. Partilhe com seu grupo catequético, seu grupo de estudo bíblico, à vontade, tá bom? Quero deixar aqui no início desse vídeo o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores do canal. Muito obrigado a você que patrocina o nosso canal, você que faz isso através de maneira formal, você que faz isso de maneira espontânea, de maneira sigilosa, podemos assim dizer, né? E que Deus abençoe você, que Deus guarde você, tá bom? Bom, nesta aula nós vamos tratar o capítulo 18, que é uma grande reflexão dentro do Apocalipse sobre a relação entre as instituições, entre as estruturas da sociedade com a caminhada do povo de Deus, né? E isso desde os primórdios da fé cristã e da fé de Israel. Então essa é uma grande reflexão que São João vai fazer em cima dessa reflexão. Então o capítulo 18 é o tema do nosso estudo de hoje. O capítulo 18 ele se divide em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 20 é um anúncio sobre o lamento de uma cidade que cai, de uma cidade que é apresentada como fonte de ruína. Então, seguindo o estudo, nós vamos perceber que a aparência, né, de um anjo combinado com a fórmula marca o início de uma cena, que agora não é mais descritivo, ele não está dizendo quem é, mas de uma forma lírica, ele faz como que a liturgia da queda. A queda da Babilônia é o tema de toda a sessão. Ela já havia sido anunciada pelo segundo anjo numa série do septenário que precedeu o septenário dos cálices, né? E também em Apocalipse 14:8. Esse segundo anjo dessa nova série, ele retoma o anúncio com outras vozes que são adicionadas para comentar sobre o evento. Entre esses dois anúncios está o evento em si, que evoca o derramamento do sétimo cálice em Apocalipse 16:19. A cena pode ser dividida em três partes, como disse. Apocalipse 18:1-3, Apocalipse 18:4-8 e Apocalipse 18:9-20. No primeiro, nós temos o anúncio da queda da Babilônia. No segundo, nós temos um convite para abandonar esta cidade. E o terceiro, nós temos um hino, um lamento de um coro sobre a queda da cidade. E quem é que faz esse coro? Aqueles que perderam seus benefícios, né, dentro da cidade. Então essa última parte, a parte dos lamentos, ela também pode ser dividida em três partes, que seria o Apocalipse 18:9-10, Apocalipse 18:11-17, Apocalipse 18:17-20. E aí nós temos o lamento dos reis, nós temos o lamento dos comerciantes e o lamento dos marinheiros. E nesta composição, este coro, ele tem uma função de um comentário lírico. É uma construção literária, claro, né? Mas São João, ele é inspirado em poemas do Antigo Testamento. Ele tira isso de fórmulas do Antigo Testamento, fórmulas que mostram como a sociedade sempre chora por aquilo que está, quando perde uma fonte de lucro, quando perde uma fonte de autoafirmação, né? Apocalipse 18:1-3 é o ponto de partida da nossa reflexão. E o texto que está aí, ele descreve um anjo poderoso que indica uma intervenção. Deus está mostrando o caminho, né? Deus está mostrando a verdade. Ele ilumina toda a terra com a sua glória.
E essa glória, ela se manifesta na história através da manifestação do seu templo. Então nós podemos vincular isso à apresentação de Cristo. Ou seja, Cristo veio para mostrar, para tirar a pele, para apresentar como é que a sociedade de fato funciona. E essa é uma visão que está lá na profecia de Ezequiel 43. Eis que a glória de Deus de Israel chegava do Oriente, como um ruído semelhante ao ruído de muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. E ele proclama este fim dessa cidade perniciosa, dessa cidade que é configurada como Babilônia, como um mosaico de muitas citações proféticas. Ou seja, o que acontece com essa cidade, no fundo, e a gente já viu na aula anterior, é a sociedade corrupta, a sociedade que ela se organiza em cima de conchavos, de enganos, e isso gera uma estrutura social. E esses modelos que são formados assim, eles formam essa imagem fundamental. Essa imagem fundamental que é fonte da reflexão de São João. A sociedade corrupta, essa cidade prostituída, ela está presente em todos os momentos, em todos os tempos da sociedade. E nós temos isso lá em Isaías 21. Eis que vem uma cavalaria, cavalos 2 a 2, que dizem: caiu Babilônia. Todos os simulacros desses deuses foram despedaçados na terra. Ou seja, é uma sociedade que ela tem seu fim, mas ela é formada, ela é constituída de enganação, de enganos, simulacros de deuses. Ou seja, é uma sociedade que vive em cima do dinheiro, vive em cima do prazer, do ter, do poder. E a redução dessa sociedade a um monte de ruínas diz que a sociedade chega um momento em que ela implode. Ela implode por quê? Porque quando existe muita gente em cima, a base não se sustenta. A base que é oprimida, ela chega um momento que ela não tem para onde ir. Então a redução dessa cidade a um monte de ruínas habitadas por animais, é essa a frase, porque São João ele vai fazer como disse, um mosaico de citações do Antigo Testamento. Daí nós temos Isaías 13, Isaías 34, Jeremias, né? Jeremias 50 é muito interessante porque ele diz assim: por isso as bestas aí farão sua morada, com os chacais, os avestruzes, e aí ficarão a sua habitação. Jamais será habitada, e para sempre ficará deserta. Ou seja, essa cidade, ela está fadada à sua destruição. São João também faz referência à embriaguez de pessoas com mentalidade corrupta. Ou seja, as pessoas que vivem nesse ambiente, elas parecem que não veem, elas parecem que não enxergam. Ou se enxergam, elas se colocam de uma maneira embriagada, ou seja, elas veem e não veem. Elas se colocam dentro de uma situação em que elas estão atordoadas, né? E Isaías 23 fala muito isso, né? No fim dos 70 anos, o Senhor visitará Tiro e ela começará a enriquecer-se, mantendo o comércio com os reinos do mundo da superfície da terra. E Jeremias completa: era a Babilônia, a mão do Senhor, qual taça de ouro que embriagava toda a terra. Bebiam as nações seu vinho e enlouqueciam. Ou seja, a corrupção chega num nível que as pessoas esquecem como é viver sem ela. As pessoas esquecem como é viver num ambiente normal, onde todos buscam, com o suor de seu rosto, ganhar o seu pão. E São João, ele faz uma memória mostrando que o que incentiva essa sociedade a se manter durante um tempo em pé? O comércio do luxo, da riqueza. Ou seja, as pessoas se embriagam com aquela riqueza, com aquele luxo, com aquela vida fácil e não querem abrir mão disso, né? Ezequiel: quando teus comerciantes saíram das ondas abastecidas dos povos, pela multidão de tuas riquezas e de teus víveres, tu enriquecias os reis da terra.
Ou seja, as pessoas que ganham dinheiro, que se beneficiam com isso, com esse tipo de sociedade, eles não querem abrir mão. A reflexão, novamente, vamos ao ponto de partida. É uma reflexão sobre a história da salvação da humanidade. Sobre como é que a humanidade funciona. Então, o Apocalipse, ele está tirando a pelezinha, está tirando as máscaras, está tirando as capas da sociedade. Ou seja, ele está mostrando que por detrás do poema de felicidade, de bondade, existe uma sociedade carcomida pela falta de noção do que é real e do irreal. Primeiro versículo, né, diz a respeito à saída do povo de Deus da cidade. Então, os homens de fé, os homens de caráter, eles não compactuam com isso. E aí o que a cidade faz com eles? Os gospe fora. E nós temos uma visão muito interessante dentro da história judaica. Emaús, por exemplo. Emaús era uma cidade próxima a Jerusalém. E entre Emaús e Jerusalém existia algumas comunidades de leprosos. Então, o leproso não é somente aquele que tem uma doença, mas é todo aquele que a sociedade rejeita, que a sociedade coloca de lado. E aí pode ser o leproso, pode ser o cego, pode ser o paralítico, pode ser toda aquela pessoa que não se encaixa dentro do bem viver daquela sociedade. E São João, ele fazendo memória desses pensamentos, ele junta poemas dos profetas e que repete incessantemente. Jeremias 50 é um deles, é fugir do recinto da Babilônia, abandonai a Caldeia, sede como os cabritos à frente do rebanho. Ou seja, fujam disso. Jeremias 51, fugir para longe, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor. Por quê? Porque essa sociedade ela vai implodir, ela vai quebrar. E São João deixa muito claro que essa é uma realidade que se perpetua no tempo, na história. E encontra o propósito dentro do quê? A justiça de Deus, a justiça que se derrama sobre. E ele faz uma citação de Sodoma, né? Os dois homens disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus genros, filhos ou filhas, todos os que estão parentes nessa cidade, fazei sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. E é um mandato de Deus, ou seja, saiam daqui, abandonem esse. Mas abandonar a cidade não é propriamente abandonar o local, é abandonar os costumes daquela cidade. E diz respeito à retribuição do mal. O próprio mal vai te perseguir. Então, todas aquelas pessoas que, em algum momento, elas defendem a justiça, em algum momento elas serão vítimas dessa injustiça. É aquelas pessoas que defendem a corrupção, defendem a sociedade ímpia. Em algum momento eles serão vítimas dessa própria sociedade, porque ela é um dragão. Ela é uma prostituta que se deita com quem paga mais. E existe uma punição. A punição mais severa é você vítima daquilo que você defendia. Então, quando eu passo a passar necessidades, fome, passo a ter meus direitos cassados por aquela sociedade, para aquela estrutura que eu defendia, que é a grande realidade que São João está fazendo, ou seja, São João está diante de uma sociedade pagã, sociedade judaica corrompida, que arrancou todos os direitos dos seus concidadãos, justificando que eram bem. Ou seja, todos os reis de Israel, eles se corromperam com as nações estrangeiras para trazer para Israel que é fortuna. Só que essa fortuna não chegou a todas as famílias, não chegou a todos os lares. Chegou somente aos lares daqueles que se corromperam. Aqueles que se mantiveram fiel
nunca chegou na casa deles. Então, é uma grande reflexão sobre a sociedade porque se perpetua até hoje. Até hoje. Você só vai ter alguém batendo na sua porta para te dar algum benefício se você estiver mancomunado com essa pessoa. Então, a punição mais severa, ela é causada pelo orgulho da Babilônia. Ou seja, a Babilônia, ela é simbólica, mas ela quer se colocar no lugar de Deus. E nós temos tantas filosofias durante a história da humanidade. Nós temos monarquias, nós temos democracias, nós temos anarquias, nós temos tantos sistemas de governo da sociedade que se colocaram como Deus. Decidem bem, mal, verdade, mentira, justiça, injustiça, certo, errado, vida e morte. E o pensamento mais soberbo é que essa sociedade ela se faz Deus. Ela se faz Deus daqueles que estão dentro dessa sociedade. E aí, na terceira parte deste poema, nós temos a forma de um lançamento e é intimamente inspirada nas composições de Ezequiel sobre a queda da cidade de Tiro e dos reis orgulhosos. Tiro e Sidônia eram cidades que tinham riqueza, tinham poder, e ao ponto de decidirem sobre a vida das pessoas que viviam nessas cidades e sobre a vida das pessoas que faziam comércio com elas. Ou seja, se eu estou alinhado com essa cidade, eu tenho benefício. Se eu não estou alinhado, os portos se fecham, né? Mas chega um momento em que a sociedade que vai se fechando, ela se sufoca. Então, os reis, embora celebrem o poder da cidade, celebrem o poder desses esquemas de governo, eles não se mantêm, porque eles não produzem o alimento, eles não produzem as riquezas. A riqueza é produzida na base, não no topo. Então, quebra-se. E aí, São João chama uma reflexão dentro dessa estrutura, ou seja, deste pensamento. Ou seja, mostrando que quem faz comércio, quem faz a sociedade, quem faz as estruturas, são aqueles que trabalham. E aí, por falar de cidades portuárias, Tiro e Sidônia, nós vamos para não só o comerciante, mas também o marinheiro, aquele que transporta. Apocalipse 18, 11, 17a. Também os negociantes da terra choram e lamentam. Carregam ouro e prata, pedras preciosas, pérolas, linha, púrpura, seda escarlate, bem como toda espécie de madeira, objetos de marfim, madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, essências, né? Aromas, mirra, incenso. Eis que o bom tempo de suas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência, todo o brilho se apagaram, jamais serão reencontrados. Então, São João vai dizer que todos aqueles que ganham dinheiro com esse tipo de sociedade, chega um momento em que a sociedade trava, para. O segundo verso é muito amplo e desenvolve um lamento, ou seja, toda essa fortuna, todo esse dinheiro, todo esse poder, todo esse status, ele quebrou. E agora, o que acontece? Os comerciantes, os reis, eles vão chorar. A dor dos comerciantes é a perda do cliente. Ou seja, é uma reflexão que se faz sobre a sociedade de que quem é que são as primeiras pessoas que reclamam quando a sociedade vai mal? Quem são as primeiras pessoas que reclamam dentro da sociedade? Por que elas reclamam? Elas reclamam porque elas deixaram de ganhar dinheiro. Elas reclamam porque elas perderam seu status. Elas reclamam porque elas tiveram que se colocar dentro de uma estrutura que não é fácil para elas. Então, São João ele faz uma abundante lista de objetos comerciais. Apocalipse 18, 12 e 13 faz menção a Ezequiel 27, de 12 a 25. E nesse fragmento,
o desejo do luxo, do esplendor, chama atenção. Ou seja, essa situação social que deixa de ser fonte de lucro e passa a ser, ela causa tristeza. Então, os versículos 14, 16 e 17 do capítulo 18, eles vão sublinhar isso. O espanto de como aquilo que era abundante, que era esplêndido, de repente se tornou um deserto. E é uma composição de Ezequiel, trazida por São João, que mostra a história. Israel, nos momentos mais ricos, com os reis mais poderosos, ela era linda, ninguém tinha problemas com Israel. Ninguém se lembrava nem que Deus existia. Nos momentos em que a fome, em que a ganância chegou a um tal ponto que ninguém mais queria trabalhar. Trabalhar para quê? Trabalhar para sustentar quem está em cima? Não, paramos de trabalhar. E no momento que para de trabalhar, de que se começa a trabalhar para si, então tudo aquilo que ia para cima passa a ficar no mesmo nível. E São João, ele vai usar essa imagem através de estruturas literárias para renovar a proclamação de que quando não há justiça, quando não há bondade real, verdadeira, todos sofrem. É como se a vida ela se extinguisse da seiva das árvores e as árvores secassem. Mas elas não secam porque estão doentes, simplesmente porque não são mais alimentadas, porque ninguém está a fim de alimentar algo que é injusto. E aí nós estamos no terceiro verso, que é cantado por aqueles que fazem o comércio. Você tem o rei, depois você tem os comerciantes e aí você tem os transportadores. Ou seja, quando a sociedade começa a ruir, ela começa pela injustiça nos primeiros graus, depois no segundo grau e aí chega no terceiro grau. O terceiro grau é quando aqueles que trabalham, aqueles que levam o comércio, aqueles que distribuem os bens, eles não conseguem mais se manter. Eles não conseguem mais fazer o seu trabalho. Né? Ezequiel 27 a 30. Tuas riquezas, teus víveres, teus produtos, teus marinheiros, pilotos, consertadores de navios, corretores, todos os guerreiros que possuías contigo e a multidão que tinhas a bordo foram tragados pelo mar. Ou seja, todos sucumbiram, todos afundaram. Então João mostra que tudo que causa isso, quem é que causa isso na sociedade? Quem causa isso na sociedade não é outra pessoa, senão aquelas pessoas que se manifestam contra a sociedade. A mesma ideia, com a mesma terminologia. Todas essas pessoas, elas no fundo, elas destroem a sociedade. Por quê? Porque, em outras palavras, elas se alimentam dessa sociedade. Isso faz com que a gente entenda que a mesma ideia e essa mesma terminologia, ela se repita no Novo Testamento, onde Jesus, ele vai repreender, ele vai chamar atenção contra isso. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão mostrar isso. Esse esvaziamento do templo é relatado, ou seja, a sociedade, ela perde o seu porquê de existir. E o último verso, ele não pertence a um lamento dos marinheiros, mas está relacionado a essa relação que a sociedade tem com ela mesma. Ou seja, o convite e a alegria ocupa o hino da vitória. Ou seja, a vitória que interrompeu a visão da queda, né? E aí nós temos isso falado lá em Satanás, ou seja, nessa citação, São João, ele apresenta as pessoas e apresenta a sociedade como convidadas para modificar a sociedade. Ou seja, as pessoas, e aí ele vai elencar personagens divinos, anjos e outras coisas mais, para
Os santos são convidados, ou seja, são os homens de Deus que são especificados como apóstolos, como profetas, que vão contra aqueles que constituem a cidade prostituta, contra aqueles que são o foco da injustiça. E aí nós estamos na terceira cena do capítulo 18, que é o gesto simbólico, Apocalipse 18, de 21 a 24. São 4 versículos apenas, na verdade 3 versículos, que apresentam o gesto simbólico, ou seja, marcar o início de uma nova cena, de uma nova vida. A composição dessa cena é curta. Então nós temos Apocalipse 18, 21, que é o gesto simbólico do anjo. Depois nós temos Apocalipse 21b, que é o gesto lírico de um comentário que é feito no texto. E aí o brilho final. Esse gesto simbólico é semelhante ao ordenado a Jeremias, né? Assim a Babilônia fundará. Ou seja, uma palavra que vai dizer assim, ela decreta o fim de uma situação. Decreta o fim de uma situação. O objeto desta citação é mostrar que todos aqueles que causaram injustiça, vai chegar um momento em que vão causar injustiça, causar um escândalo, vão ser consumidos, vão ser esquecidos, vão ser deixados para trás. Então a grande condenação da sociedade injusta. Aqueles que fazem injustiça, mais dia menos dias eles vão passar. Eles vão ser destruídos, eles vão ser deixados para trás. João mostra que Jesus, paradoxalmente, ele prevê o destino dessa sociedade. Esse anjo que é aparecido, que ele diz que vai destruir aqueles que têm a magia de enganar, ele vai ser a fonte de transformação. Então todos aqueles que servem ao Satã, à sociedade injusta, essas bestas que são apresentadas aqui, eles marcam exemplos da sociedade corrupta, da sociedade que não mais quer seguir a Deus e que os santos incomodam, que os santos fazem com que essas pessoas, fazem com que essa sociedade não seja mais aceita, não seja mais querida. E ele vai, ao final deste capítulo, ele vai mostrar que, de uma maneira ou outra, com a intervenção divina, com a intervenção da fé, com a intervenção da adesão a Cristo, essas sociedades que se constituíram dessa maneira vão perder o seu poder. Então este é o grande elenco dentro do capítulo 18, ou seja, o capítulo 18 é uma grande reflexão sobre a sociedade, sobre as injustiças da sociedade, sobre como é que as sociedades mantêm os seus status de poder, os seus status quo. Ou seja, a sociedade, ela compra, vende, ela vive de lucro. E quem vive de lucro apenas chega um momento em que, se ensinar a quem trabalha a viver só de lucro, aquele que trabalha vai parar de trabalhar e a sociedade, ela implode. E aqui está o porquê de muitas ideologias, de muitas estruturas de poder não se constituírem. Começam até com boas ideias, dando lucro para todo mundo, dando dinheiro para todo mundo, mas chega um momento que elas não se mantêm. Não se mantêm por quê? Porque a boa regra de justiça, de bondade, de dedicação, ela é plena. Sociedade que fundamenta a sua estrutura em cima de trabalho, em cima de honestidade, em cima de justiça, ela não precisa criar estruturas falsas, estruturas de privilégios para ninguém. Ou seja, ela simplesmente prospera. E aí também tem um chamado à prosperidade. Essa prosperidade, ela tem que ter os limites da justiça. A prosperidade, ela não pode fazer com que a prosperidade de um seja a desgraça de outros. Então, ela tem que ser equalitativa. Equidade, não
injusta. Então, esta é a grande reflexão do capítulo 18. Eu sou o professor Euclides, essa escola Teófilos. Bem-vindos novamente a este nosso canal. Muito obrigado por ter deixado a lição na sua casa. Até o próximo vídeo, onde vamos tratar de como é que essa sociedade vai revalidar, vai entender o que está acontecendo com ela. Como é que ela vai descobrir os novos caminhos, os novos ritmos, as novas histórias. Até o próximo vídeo.